A Jeremias dentro da tipologia da casa do oleiro. E Jeremias, atenta-te para aquilo no qual Deus havia falado com Jeremias. A ordenança de Deus é: levanta. Segundo, desce. Terceiro, ouve as minhas palavras. Terceiro, a obra está sendo feita no barro para a confecção de um vaso. Percebamos que na casa do oleiro, primeiro o barro está sendo tratado, trabalhado, para depois ir para as rodas. E no meio das rodas é feito o vaso conforme o oleiro quer. E a Bíblia é categórica em nos revelar que quando o vaso está pronto sobre as rodas e há alguma imperfeição, alguma rachadura, em que o oleiro olha e não quer que o vaso dê continuidade no seu término, a Bíblia diz que ele vai refazer o vaso de novo, para que a essência, para que os dons, para que o fruto do Espírito, para que a presença do amigo Espírito Santo esteja dentro do vaso de barro. Quando Jeremias nos fala da casa do oleiro, existem algumas verdades para a nossa vida. Primeiro, oleiro nada mais é do que o próprio Deus. A casa do oleiro para nós hoje é a igreja do Senhor. O barro na mão do oleiro é cada cristão dentro da igreja. As rodas são os meios que Deus usa, oh glória, para trabalhar na minha e na sua vida. E o oleiro também representa, o ministério sacerdotal, que precisamos ser trabalhado todos os dias sobre as rodas. E uma verdade é muito clara: Deus, quando visita Jeremias, a primeira missão que Deus está dando a Jeremias é despertamento, levanta-te. Deus não pode fazer nada na vida de alguém que se acomoda, que diante das batalhas, das guerras, das adversidades, acoa em um canto e não quer mais se levantar, não quer mais guerrear, não quer mais se despertar. Percebamos que a primeira missão que Deus vai dar a Jeremias é: levanta-te. Se Deus está dizendo para Jeremias levantar, é porque no mínimo Jeremias está deitado. No mínimo Jeremias está fora do posicionamento que Deus queria que Jeremias estivesse. Todas as vezes em que Deus vem a nós e nos manda levantar, é porque existe alguma coisa que está acontecendo e que muitas vezes nós não estamos nos atendo e não estamos percebendo. Perceba que Deus diz a Jeremias: levanta-te. Quantas pessoas Deus tem uma obra poderosa, uma obra maravilhosa, mas diante das lutas, diante das perdas, diante das adversidades, diante dos ventos contrários, diante das críticas, ele cai e não levanta mais. E Deus está dizendo: levanta, Jeremias, desperta, Jeremias. É Deus dizendo mais ou menos assim: se você não se levantar, tem gente que vai olhar a sua queda, tem gente que vai ver você estacionado e não vai fazer nada por você. Eita, calamante o revasnai. E é por isso que Deus, entendendo isso, tem hora que Ele não vai levantar ninguém para pegar a sua mão e andar contigo. Não. Tem momento que o próprio Deus vai descer na terra e Ele vai dizer: levanta-te. E quando Ele manda levantar, nós entendemos quem é que está falando. Relamante o reminarassai. Quantas vezes no Biéria, antes de descer a casa do oleiro, Deus já te disse: levanta desse acomodismo, levanta diante dessa enfermidade, levanta diante dessa depressão, levanta diante desse
mal de Parkinson, levanta diante desta porta que se fechou, levanta diante da sua vida espiritual, levanta, porque se você não levantar, remante o Revasnai, a tua família pode ser atacada, mas se você estiver de pé, o diabo pode até se levantar, mas ele não terá êxito contra a sua casa. Se a primeira lição é despertamento, se a primeira lição é levanta-te, existem aqui algumas coisas dentro da primeira lição. Saia do acomodismo, do comodismo, saia. Existem pessoas que elas têm a facilidade de viver debaixo da comodidade. Para mim aqui tá bom, até aqui para mim chegou, até aqui para mim tá bom, e eu vim aqui como profeta lhe dar um conselho. Você pode continuar amando essas pessoas, mas se você quer dar voos mais altos, você não pode andar com gente incomodada, com gente que não quer crescer, com gente que não quer avançar. Oh, glória! Aleluia! Se Deus está mandando levantar, despertar, primeiro, saia do comodismo. Segundo, deixe a preguiça. Salomão diz que o preguiçoso olha para trás e vê que nada conquistou. Você sabia que tem muita gente que olha para a vida de outras pessoas e diz assim: como essa pessoa avançou, como essa pessoa cresceu, como essa pessoa amadureceu, como a família desta pessoa agigantou diante da sociedade, diante da presença de Deus. Mas se você sentar com essas pessoas, a preguiça nunca dominou elas. Então, diante do levanta-te, Deus está dizendo: deixe a preguiça. Porque tem dia que a gente levanta e a preguiça já quer dominar o nosso corpo. Para quem trabalhar hoje? Para quem buscar o pão de cada dia hoje? Fica aí deitado. Fica aí deitado. E eu conheço gente que dá lugar para o corpo e fica deitado mesmo, não levanta, não corre atrás. E quando isso não acontece, Deus precisa trazer a palavra de comando: levanta-te. É por isso que você talvez está vendo gente avançando e você está ficando para trás. E é simples, porque a preguiça pode dominar vários âmbitos da nossa vida. Tem gente que não tem preguiça para ir trabalhar, tem gente que não tem preguiça para ir buscar, tem gente que não tem preguiça para ler a Bíblia, tem gente que não tem preguiça para orar, tem gente que não tem preguiça para se consagrar, tem gente que não tem preguiça para buscar a Deus como prioridade e como primeiro na sua vida. Mas perceba que quem tem esse movimento chamado preguiça, no pique a folha, cante o reva, cante o comanúcia, ela vai ficando para trás, literalmente. E o céu está dizendo para mim e para você: mande o Revasnai. Primeiro se levanta, porque quando você não levantar, eu não mando você descer. Primeiro levanta, porque Deus não vai pegar ninguém no colo e vai descer com ele na casa do oleiro. Isso é opcional. É eu que escolho descer a casa do oleiro. Quem está aí, diga glória. Levanta-te, ore mais, consagre mais, glorifique a Deus mais. Levanta-te. Os mortos não podem mais se levantar, e é por isso que a ordem é para alguém que está vivo. Deus não vai falar com quem está morto. Deus vai dar ordem de comando para nós que estamos vivos. A segunda lição que eu aprendo: a primeira,
levanta-te. Olha para esse irmão carinhosamente, com o dedo de profeta, e diga assim: levanta-te. Diga para ele, porque se você não se levantar, Deus não pode te levantar. Para descer na casa do oleiro? Não. A segunda lição que eu aprendo é humildade. Glória a Deus. Segundo os historiadores, para fazer um vaso como nós, existem mais de 200 tipos de barro. E Deus escolheu apenas um, para colocar nele um espírito e uma alma vivente. E é bem verdade que para descer tem que ter humildade. É por isso que tem hora que você passa por humilhações. Guarda isso aqui. É Deus ainda tirando do barro algum ar de grandeza, algum ar de orgulho. É Deus ainda trabalhando no barro, antes que o barro seja vaso. Por que muitas vezes nós passamos por humilhação? Para Deus nos dar humildade. Porque quem não é humilhado nunca vai ter humildade. Guarde isso. Perceba que as pessoas mais humilhadas, elas jamais vão pisar nas pessoas. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque ela sabe qual é esse processo. Então, humildade é descer. E isso o pastor Vinícius não pode fazer por mim, não pode fazer por você. Isso é opcional. Aleluia, Deus. É eu que faço em mim uma autoanálise. Eu estou virando um crente religioso. Eu estou lá só batendo cartão. Ah, eu sou crente lá no culto. Fora do culto, ninguém me reconhece como crente ou como cristão. E é eu e você que precisamos fazer esta autoanálise. Senhor, eu orava mais, não estou orando nada. Senhor, eu lia mais, não estou lendo nada. Senhor, eu amava mais, não estou amando mais. Senhor, eu conseguia perdoar com mais facilidade. Hoje eu não consigo perdoar. Somos nós que fazemos esta autoanálise. Na medida que a gente começa a pensar em descer, a gente começa a se autoanalisar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando a gente vai descendo, a gente vai reconhecendo quais são os nossos erros. Porque nós erramos. Quem foi pai novo, mãe nova, errou muitas vezes na criação de um filho ou de uma filha, porque não teve instruções para criar aquele filho e errou. Mas quando eu faço autoanálise em mim e reconheço os meus erros, eu vou descer para o oleiro me moldar e me fazer um pai e uma mãe melhor. É reconhecer os nossos erros. É reconhecer que nem toda hora nós temos a razão. É Deus dizendo: tenha humildade. Tem hora que você erra. Tenha humildade. Tem hora que você não reconhece quais são as suas limitações. Não, se daqui para mim eu faço, mas internamente o céu sabe, vaso de barro, que você não consegue passar dali, porque nós temos limitações. Todos nós temos limitações. Quem é bom numa área é fraco na outra. Você nunca vai pegar alguém que domina todas as áreas.
E se a gente não tiver humildade, o pouquinho que a gente sabe vai entrando um ar na gente. Agora, se eu aprender a descer, Aleluia. isso não entra. Glória a Deus. Porque de mês em mês, de semana em semana, de 15 em 15 dias, eu vou descer porque eu fiz uma autoanálise, eu vou descer porque eu reconheci os meus erros, eu vou descer porque eu reconheço as minhas limitações. Aleluia. Quem está aí, diga glória. Aí, a segunda lição na casa do oleiro é descer, é reconhecer que nós não somos donos de nós mesmos. Aleluia. Que nós temos um dono. Glória a Deus. Eu pastorei há praticamente 23 anos. E eu vejo muita gente que ainda é dona de si. Mas quem desce a casa do oleiro, ele não comanda mais a sua vida. É o oleiro que o comanda, é o oleiro que o direciona, é o oleiro calaço, inde, revas, nade, rema, loteminucia de comontriflá, remade que negaçal a tia lavaioté, me doi assai. Por quê? Porque se eu sou vaso ou sou barro, eu estou na mão do meu dono. Aleluia. Reconhecer que nós temos um dono. Não, eu vou fazer assim, mas o meu dono foi consultado, o meu dono foi buscado. Quem está aí, diga glória. Glória a Deus. Posso falar sim ou não? Pode. Tem muita gente quebrando a cara no casamento porque Deus não deu ele uma direção na casa do oleiro. Ele não desceu para ouvir as palavras do Senhor. E aí ele diz: é esse aqui. Amado Reva. Nesse tempo presente, eu tenho instruído muitas pessoas que estão se machucando porque não ouvem o seu dono. Aleluia. Tem gente fazendo escolhas pela aparência. Aleluia. E nem tudo que diz ouro ou reluz ouro é ouro. Aleluia. Então você e eu temos um dono. Quem está aí, diga glória. Glória a Deus. Olha para esse irmão e diga assim: e o nosso dono, é chato. Diga para ele: porque ele tem ciúmes de nós. Você acha que Deus divide nós com as coisas dessa terra? Não. Então entenda, quando a gente desce, a gente está mostrando para Deus que a gente tem humildade. Quer ver um exemplo? Quando alguém pisa no seu calcanhar ou te fala uma palavra mal falada, mal direcionada, te machuca. Aquela pessoa muitas vezes não vai nem atrás de você pedir perdão, mas Deus lhe deu humildade. E você vai falar assim: ó, vem cá. Mas só pode fazer isso quem já passou dentro do processo de maturidade. Porque se alguém chamar, quando não tem maturidade, vai dar o quê? Briga. Quem é maduro vai dizer: olha, você falou uns negócios que eu acho que você não pensou para falar, mas você falou. Flecha lançada não volta. Mas eu estou perdoando porque naquele dia você feriu o meu coração. Eu não sei aqui, mas tem uns crentes que parece que se dão de amnésia. Não, eu tive uma amnésia. Mas na hora de falar o que você quer, você fala, né? Na hora de abrir a boca e liberar o que você quer, você libera. É Deus dizendo: desce, porque eu vou te ensinar até falar. Você sabia que a partir de amanhã o livro da vida está aberto durante 40 dias, e tudo que você faz a partir de amanhã,
há 40 dias potencializa e decretos são liberados no mundo espiritual em relação à sua vida por causa do Rosh Hashanah e do Yom Kippur. Então tome cuidado até com o que você pensa. Quando você pensar em liberar algo contra alguém, diga: Senhor, abençoa. Aleluia. Senhor, abençoa. Então a segunda lição é humildade. Olha para esse irmão e diga: nunca é demais ter humildade. Diga para essa pessoa: humildade não se fala que tem. São as outras pessoas. Ai. Glória a Diga: Deus. são as outras pessoas que percebem, que sabem que você é humilde. Diga para ele: quando você diz eu sou humilde, não é. Aleluia a Deus. Aleluia. Terceira lição. Primeira, levanta-te. A segunda, desce. A terceira, paciência. É um problema do movimento pentecostal. É se converter, descer as águas do batismo e buscar só dom. Eu quero dom de cura, eu quero dom de libertação, eu quero dom de pregar a palavra, eu quero dom, eu quero dom. Mas você vai ver pouco, se você ainda conseguir ver, gente que se converte nessas águas do batismo e começa a buscar fruto do Espírito. Aleluia, Deus. É por isso que a gente, de vez em quando, dá uns choques. Mas como é que a pessoa é usada assim e faz isso aqui? É porque o dom está nela, o caráter não foi trabalhado e tem coisas que o fruto do Espírito não habita. Aleluia, Jesus. E o fruto, porque o fruto é o amor, e dentro do amor existem algumas facetas, e dentre elas está a paciência. O oleiro que vai trabalhar o barro para tornar um vaso, ele tem que ter paciência. Muitas vezes a sua mãe e seu pai não teve paciência com você, diante da rebeldia, diante daquilo que você dizia: eu vou fazer. E o pai e a mãe vai cansando e dizendo: então faz. Só que o oleiro é paciente. Ele pega o barro, tira as pedras, tira as farpas, tira a lama, deixa o barro pronto. Depois que esse barro entende que tem que descer, e aí começa o processo de modelagem nas mãos do oleiro. E o oleiro vai tirando tudo aquilo que está dentro daquele barro para fazer um vaso de seu uso pessoal. E é por isso que nós não somos iguais, porque a cada vaso Deus deu uma essência. Aleluia. Vamos lá. A terceira lição é trabalho. Ele estava fazendo a sua obra. Se o oleiro está fazendo a obra, ele está mexendo com barro, e barro suja as mãos. Mas o oleiro não tem nojo do barro. O oleiro não tem problema com o estado do barro. Você lembra, barro, como nós chegamos à casa de Deus? Muitos de nós chegamos à casa de Deus e ninguém, nem da nossa família, queria ficar perto da gente. Mudou a apóstolo? Não. Quando a pessoa vem como barro para ser limpo, para tirar tudo que precisa ser tirado do barro,
é um processo. E perceba que tem gente que não aguenta passar por esse processo. O oleiro começa a tirar as pedrinhas. O oleiro começa a tirar a má postura. O oleiro começa a tirar aquilo que a pessoa gostava de fazer lá fora. Por quê? Fofocar, de acusar, de mentir, de enganar. O oleiro está tirando. Aleluia. Só que tem gente que mesmo sentindo a dor do oleiro tirando, ele permanece, porque ele quer mudança de vida. Tem gente que o oleiro começa a mexer e ele fala: eu acho que eu vim para o lugar errado. Está mexendo demais aqui, ó. E muitas vezes o oleiro vai mexer, mas muitas vezes ele vai usar pessoas para dizer: olha, para com isso aqui. Isso aqui estraga você. Você é uma pessoa maravilhosa, extraordinária, mas isso aqui estraga você. Aí a pessoa diz: não vou lá mais na igreja. Eu não vou lá mais não, porque me falaram os negócios lá. E Deus está dizendo que, em terceiro lugar, como lição, há trabalho na casa do oleiro. Aleluia. Porque o oleiro está mexendo com barro sujo. Quem é que teve a capacidade de pegar a gente quando estava nesse estado de barro sujo? Quem é que acreditava em você como barro sujo? Quem é que comprava no nome dele para o barro sujo? Quem é que emprestava sabendo que a gente era barro sujo? Só que o oleiro não. O oleiro pegou a gente do estado que a gente estava. É Deus dizendo: independente de quem você seja, se você permanecer dentro da casa do oleiro ouvindo as minhas palavras, eu vou trabalhar em você. O tempo vai passar. E você quer saber de um negócio que é tremendo? O tempo. O tempo revela quem é crente de verdade. O tempo revela quem aguenta ser amassado pelo oleiro. O tempo revela quem aguenta ficar no tempo de curtimento, em que o barro fica e aí ele é pisoteado até ele dar a liga necessária a lavaiatéria, demanto como a noia séria, para que o oleiro possa colocar sobre as rodas e fazer o vaso como lhe apraz. Aleluia. Aí tem aqueles que acham que são barro, foram tratados pelo Senhor, estão sendo confeccionados como vaso, porque se eu estou descendo na casa do oleiro, é porque eu quero ser vaso, ou eu quero melhorar como vaso, ou eu quero me instruir mais como vaso, sim ou não? Mas tem gente que desce e não quer fazer nada. E quando a gente desce a casa do oleiro, é Deus dizendo: eu vou trabalhar você, eu vou tirar imperfeições de você, e eu vou investir em você, para você fazer em prol da minha obra, em prol do meu reino, em prol do seu próximo. Aleluia. Aleluia. Eu já estou fazendo muito, pastor. Eu já dizimo, eu já oferto, eu faço até algumas contribuições. É Deus dizendo: enquanto você não cair na minha mão de verdade, alai de revas na sébria, canto como a Lúcia, porque o evangelho está pautado só em dizimar e ofertar. Não, Deus quer te usar com muito mais propriedade, Deus quer te usar com muito mais frequência, Deus quer te usar com muito mais velocidade, porque tem vidas que precisam da sua vida, o vaso de barro.
Terceira lição: o trabalho estava fazendo a sua obra. E sabe o que me chama a atenção? Se você pega um pedreiro e ele está fazendo a sua obra, se você o chamar, dependendo da necessidade, dependendo do pedido, ele vai largar a obra e vai atender quem está pedindo. O oleiro não. O oleiro, quando o vaso não passa por todo o barro, não passa por todos os processos, para depois ir para o fogo. Tem hora que você está passando prova de fogo e você diz: é o capeta. Não é capeta não, é Deus vendo se você aguenta tranco, se você aguenta não, se você aguenta crítica, se você demante o rebasnai. É se você, quando é corrigido, tem a humildade de dizer: não, eu precisava mesmo de puxão de orelha, porque tem vezes quando você corrige, ele quer ver o capeta, mas não quer ver a gente. Quem está aí, diga glória. Então, se o oleiro está trabalhando em você, tirando aquilo que não agrada a ele, deixa Deus te usar. Aleluia. Deixa Deus te movimentar. Quarta lição, e eu começo a tomar ensejo. Eu pulei ela aqui. Paciência. Eu adiantei. Paciência. O vaso quebrou e ele fez um novo. Por quê? Porque o oleiro não é igual a eu e a você. Não presta, joga fora. Não serve, descarta. O pastor falou no começo do culto. Pisou na bola, joga fora. O oleiro não é assim. Quebrou o vaso, o oleiro com aquela paciência, vai conjectura para não ferir o texto. É, rapaz, você dá trabalho, mas eu ainda acredito em você. Menina, você dá trabalho, mas eu ainda acredito em você. Menino, eu já dei um tratamento nesse temperamento, nesse gênio que você tem. Parece que não melhorou, mas eu vou tratar ele de novo. Alaia, repaia, tá. Te temana suga e te alaia, terminar a sai, e você vai ficar do jeito que eu quero. Eu conheço um crente que... Posso falar? Que mesmo o crente batia nos outros, gostava de confusão, aí o oleiro começou a moldar ele. Tem gente da família que fala assim: tá tão moldado, tá tão diferente que parece até bobo. Isso é mão do oleiro, irmão. Não é porque é bobo, é porque o oleiro moldou. Glória a Deus. O oleiro não quer gente de rixa. O oleiro até resgata quem é de rixa, mas o oleiro vai moldando a labaia, pedra, vazia. Aleluia. E o oleiro tem paciência. Quantas vezes são jogadas pessoas para fora porque não tem paciência para trabalhar nelas? Alguém esses dias disse para mim, quando eu mostrei a foto do meu pai, do meu patriarca, alguém disse para mim assim: o senhor está mais velho do que o seu pai. Eu respondi: o dia que você cuidar de almas, você me traz o resultado da sua fala. Porque com almas você precisa ter paciência. Por mais que muitas vezes pessoas vai tirar uma liderança do sério. Tem gente que faz provocativo, tem gente que faz intencionalmente, tem gente que faz porque é do seu gênio, tem gente que faz porque falta de conhecimento e entendimento. E nós, como liderança, precisamos ser igual ao oleiro, ter paciência. Porque por detrás daquela pessoa grossa, bruta, que muitas vezes não sabe falar, existe um talento lá que só o oleiro viu, e se a gente tiver paciência, a gente também vai ver. Vai dizer: ele é tudo isso aqui, ele é tudo isso aqui, mas quando ele abre a boca para adorar, o céu se manifesta. Ele era tudo isso aqui, mas quando ela dança, o céu se manifesta.
Paciência. Olha para esse irmão e diga assim: tenha paciência. Quando tentar tirar você do sério. Tem gente que faz isso para testar você. Aí quando você erra, fala: você não é crente? Você não é pastor? Candoroba sede calamaia. Tu não é obreiro e obreira? Aí alguns sem sabedoria assim: mas não sou bobo. Eu, pai. Fala de novo para você ver. É o goleiro dizendo: desce, porque eu preciso dar mais uma modelagem. Eu preciso dar mais uma amassada. Cantoremanada suia. Às vezes o vaso trinca diante das lutas, diante dos ventos. Tem vento que vem e parece que o vaso nunca mais vai se levantar, nunca mais vai transbordar aquilo que é sua essência. Só que o oleiro pega, como a Cris aqui adorou na dança, pega os cacos na roda e vai amassando o barro e faz o vaso novo. Glória a Deus. É por isso que há uns anos atrás as pessoas, e até talvez hoje ainda tenha, a gente diz assim: ó, matou, roubou, aprontou e agora diz que é crente. A Bíblia diz que o Senhor vem para os doentes, o Senhor vem para a ação. O oleiro vem para a gente doente. Aí o oleiro pega, trabalha e faz vazão. Oh, glória. Não se tem paciência com vaso de barro. Tem gente que não tem paciência com vaso de barro. E aí eu vou usar aqui algo simples. Tem gente que não tem paciência com gente trabalhoso, mas com gente que... Posso falar, senhor, não? Está me revelando aqui agora. Tem gente que tem paciência, não tem paciência com quem não lhe dá projeção, mas tem uma paciência com quem tem uma condição melhor, se veste melhor, come melhor. Alabado rebassai. E o Senhor está dizendo assim: Deus está nos ensinando a ter paciência com o pequeno, que não pode dar recurso nenhum, mas também ter paciência lá onde o rebassai com aqueles que são grandes. Aqui não tem. Glória a Deus. Aqueles vasos que não foi modelado. Eu já falei isso aqui em missões, no congresso do ano passado, se não faz a memória. Que quando não é modelado, não come em qualquer casa, não bebe em qualquer casa, é porque falta Deus te modelar. Aleluia, Jesus. Porque quando Deus modela a gente ama as pessoas não é por aquilo que eles fazem, mas aquilo que eles representam para nós. Aí uns vão dizer assim: mas eu não sou obrigado a comer numa casa, num ambiente sujo. Simples, chegue mais cedo, faça uma faxina. Ô irmã, eu vim para nós dar uma lavada aqui. Vamos começar pelo fogão. Ô irmã, irmão, tem gente que não aprendeu. E eu aprendi uma coisa: quem não aprendeu não tem para dar. Isso é verdade. Quem não tem para dar, não tem como dar, irmão. Se ele aprendeu a fazer daquele jeito, ele vai morrer fazendo daquele jeito enquanto você não entrar em cena. Quando você entrar, você vai olhar aqui, minha irmã. Põe um pouquinho mais de cheiro aqui, ó. Põe um pouquinho mais de azeite aqui. Olha, corta isso aqui assim, joga aí, ao cheiro. Paciência. Paciência para ensinar a vestir. A nossa igreja não é de uso e costume, mas tem alguém que tem que ter paciência. Irmão, isso aqui não dá, rapaz. Isso é lá pro clube, lá pro mar, lá pra praia. Aqui não dá, irmão. Se você não tiver paciência, quem está aí diga glória. Glória a Deus. Porque quem vai mudar ela? Sou eu? Não. É o pastor? Não. É o Espírito.
Nós só temos que ter paciência e enfrentar o tranco. Aí a gente vai começar a ganhar uns nomes. Eu já nem me preocupo mais com esses nomes com 20 e poucos anos de pastoreio. Aquele ali é o queridinho do apóstolo. Aquela ali é a queridinha da bispa. Ninguém tem queridinho. A gente